Olá a todos. Então hoje a gente vai iniciar mais uma aula, tá? Ah, Vamos ver aí, rever, né, uma visão geral do programa, é, mais ou menos dentro do que a gente viu na última aula, e a parte de criação, né, propriamente dito, do nosso banco de dados, né, do banco de dados e do projeto. Então primeiro eu vou apresentar o material em PowerPoint aqui, com algumas informações que depois vocês vão poder estar revendo. E depois a gente vai fazer junto no programa criar um banco de dados e um projeto, tá? Bom, então como a gente já viu um pouco na outra aula, né? Quando a gente instala o Spring, ele vem aí com alguns programas, ah, podemos dizer complementares, né? Que é o Impima. A gente vai ter uma aula específica para ver como que a gente faz o tratamento de algumas imagens antes de fazer o registro ou antes de jogar para o programa, para o Spring. A gente viu que também quando ele instala, às vezes é, ele vem com essa modalidade o Scarta, mas a gente vai ver que nas últimas versões do Spring o Scarta já vem diretamente dentro do próprio Spring. Isso facilita muito. E também o acessório da mesa digitalizadora, que a gente não vai utilizar aqui. Dentro no site lá onde a gente baixou o programa, o Spring, a gente também acha o tutor 10 aulas, né? É uma pastinha que a gente executa e tem algumas das aulas que a gente vai acabar desenvolvendo aqui dentro. A gente também viu na última aula que quando a gente instala o programa, basicamente ele não possibilita a gente fazer nada, né? A não ser que a gente tenha um banco de dados inicial. E a gente fez, né, o download, mostrou como que acessa ele e como que a gente pode mexer nas principais funções, nas principais operações do programa. Tá? Então, relembrando aí, né, a gente abrindo um projeto existente, o exemplo é aquela pastinha do banco de dados do SpringDB que a gente baixou no site, né? E quando a gente abre esse banco de dados, ele aparece diretamente no programa, né? Então, a função de acesso, tanto pela o íconezinho, né? Esse íconezinho amarelo, ou em arquivo banco de dados, ele abre aqui a caixa de diretório e eu vou diretamente busco esse banco de dados lá e ativo. Foi falado também para facilitar, deixar sempre dentro de um arquivo, de um diretório raiz, ou no C2 ponto, ou no D2 ponto, ou até mesmo na área de trabalho, para facilitar. Tá? A gente também viu alguma coisa superficial da parte da interface dele, né? O painel de controle, que é o que a gente acaba utilizando é, a todo momento, é onde a gente carrega as imagens que vão aparecer na minha área de trabalho, né? É, a gente viu também é, os tipos de categorias que ele trabalha, né? MNT, cadastral, temático, imagem e rede, né? Essas são categorias, né? Observem que os ícones de cada um está aqui. M de MNT, cadastral, temático, imagem, redes. Tá? E os planos de informação. Então, dentro de cada uma dessas categorias, eu posso ter um ou vários planos de informações. Como se fosse uma estrutura realmente de hierarquia. Tá? Isso daí vocês também já devem ter familiarizado, mexendo no banco de dados da última aula, né? Conforme foi passado para vocês. Outras coisas importantes que vocês também já viram, né? A barra de ferramentas, as principais funções, né? A gente já falou que é necessário ter o domínio disso daqui, vai facilitar, agilizar todas as atividades. Como eu havia dito também, o painel de controle, tipo, né, de modelo hierárquico, onde eu tenho categorias, planos de informações, categorias, planos de informações. A gente viu que também que para cada plano de informação dentro de cada categoria, os botões de acesso a funções e as informações que ele disponibiliza são diferentes, né? Aqui, como é uma imagem, uma composição, né, ele aparece aqui como uma imagem sintética. Se eu estivesse trabalhando com uma das bandas
TM aqui, ele me apareceria a opção de M, trabalhar com monocromático, ou fazer uma composição dessas três imagens com o RGB, né? O vermelho, verde e azul, atribuindo essas cores. A gente viu também as telas auxiliares, que elas podem ser carregadas independente da tela principal, né? Então todas as informações eu posso carregar. Isso facilita até mesmo para depois a gente utilizar a ferramenta de acoplamento, quando eu quero fazer uma análise imediata de duas imagens sobrepostas, uma sobre a outra, né? Na parte de planos de informações, né, nas categorias, a gente viu onde que a gente cria, né, em arquivos, modelo de dados ou diretamente nesse ícone aqui, onde a gente pode criar a categoria que a gente vai começar a inserir informações, né? Então aqui a gente escolheria o tipo de categoria, daria um nome, né, para diferenciar, uma vez que eu posso ter várias categorias de uma mesma categoria, né? Por exemplo, eu posso trabalhar com imagem de satélite Cibers, com satélite Landsat, e eu teria que criar uma categoria para cada um, para não misturar essas informações, tá? Eu não tinha falado na última aula, mas é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Mas quando a gente cria uma categoria, eu posso criar automaticamente algumas classes dentro dessas categorias. Um exemplo bem simples é se eu fizesse aqui um mapa de declividade, como ele está aqui, né, mostrando declividade. E assim que eu ativo, que eu crio essa classe, essa categoria declividade e executo, vai me ativar essa aba aqui, que é a aba classes temáticas, e onde eu vou criar as classes dentro da declividade para depois fazer o mapa final. Por exemplo, dentro da declividade, quais seriam as classes? As classes seriam definidas de acordo com o meu objetivo. Por exemplo, declividade de 0 a 2% seria uma classe, de 2 a 5%, outra classe, de 5 a 10, de 10 a 15. Então eu poderia criar várias classes para fazer o meu mapa final. E aqui, né, dentro dessa mesma classe temática aqui, vai ter uma opção visual, onde eu vou escolher quais as cores para diferenciar uma classe da outra. Mas isso a gente vai ver mais especificamente, passo a passo, tá, numa outra aula. As ferramentas de edição vetorial, apesar que a gente também vai ver ela especificamente quando estivermos trabalhando com ela, né, mas só para a gente ter um exemplo, ela vai atribuir a nossa barra normal aqui, abaixo da barra normal, uma barra de edição, tá? E a mesma barra, só que de uma forma mais prática, na lateral. Também tudo com ferramentas, né, ícones bem intuitivos de criação de linha fechada, criação de quadrado, de círculo, mover linha, juntar linha, quebrar ponto. Então, as ferramentas vocês vão ver que são bem fáceis de utilizar. A parte de tabelas e objetos, acho que é uma coisa que eu acabei não mostrando na última aula, mas quando a gente seleciona dentro do meu painel de controle uma categoria temática, uma categoria de redes ou uma categoria cadastral, eu tenho a opção de consulta, né, onde eu vou ficar com as informações que eu carreguei no painel de controle aqui e aquela tabela, né, como eu disse, quando a gente está trabalhando com cadastral, cada informação espacial dessa daqui vai estar atrelada a um conjunto de informações de uma tabela, né, onde eu posso organizar de diversas formas. Mas isso é outra coisa que a gente também vai ver especificamente na aula apenas sobre parte cadastral. Okay? Uma coisa importante para falar são os formatos de dados que o programa possibilita a gente trabalhar, tanto de entrada quanto de saída, né? Quando a gente vai lá em arquivo, eu tenho tanto importar como exportar. E aí eu posso, só para dar uma olhada, né, abrir aqui os formatos, os tipos de formatos que o programa trabalha, né? Os mais comuns que a gente, do dia a dia de vocês, acredito eu, né, os arquivos em formato CAD, o DWG, o DXF, arquivos também no formato KML, que é um arquivo típico do Google Earth, arquivo Shapefile, arquivos do próprio Spring, é claro, que é o ASCII2, né? Entre outros formatos que ele permite a gente trabalhar. Então, o Spring
ele acaba sendo uma ferramenta interessante justamente por essa troca, por esse intercâmbio de arquivos, né, em outros formatos. Dentro daquele próprio ícone de arquivo, também tem lá a parte de GPS, onde a gente pode importar diretamente os dados, sejam pontos coletados, pontos marcados, rotas, né, áreas calculadas. E a ferramentinha basicamente é essa daqui. Lá na parte de arquivos tem importação via GPS. E aí a gente com o GPS conectado, ele detecta, né, via porta USB e transfere todos esses dados direto para o programa, desde que a gente tenha um projeto montado que cubra a área que esteja esses pontos, né? Tá? Mas facilita a nossa vida aí para trabalho de campo. Algumas coisas que eu preciso falar a respeito da criação do banco de dados e do projeto. Alguma coisa bem superficial, só para a gente não passar direto em cima dessas informações, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um banco de dados, que é o Spring, ele trabalha com esse tipo de gerenciador, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é definir qual vai ser esse gerenciador de banco de dados. Tá? Eu não sou expert em gerenciamento de banco de dados, em trabalhar com banco de dados, mas os sistemas que a gente utiliza, ele tem que ter um sistema definido de banco de dados. Tá? Quando a gente abre aqui o gerenciador para escolher, ele já vem com o SQLite, que é o que a gente vai utilizar, definido. Mas vocês observem que existem vários outros gerenciadores. E também vai depender aí do sistema operacional que você esteja usando ou se você tem alguma preferência de utilizar algum outro. O SQLite ele foi incorporado aí nos últimos anos aí dentro do programa do Spring, justamente porque em substituição ao DBase, né, que ele está aqui por último agora, se a gente observar. Né? O DBase, acredito eu, que ele já não estava suportando algumas coisas, principalmente as novas configurações dos sistemas operacionais em 64 bits e tudo mais. Então, o SQLite, além dele possibilitar isso, né, trabalhar em plataforma 64 bits, ele também é multiplataforma. Eu posso utilizar ele tanto no Windows quanto no Linux, né? E isso possibilita que esses meus dados, futuramente, eu possa transferir para outro sistema operacional. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com banco de dados, não se preocupem muito em definir, né, em escolher. Se você vai trabalhar com o sistema operacional Windows ou Linux, vamos já adotar o SQLite, tá? Que ele é bem eficiente, ele é multiplataforma e é um gerenciador livre, tudo bem? Outra coisa que a gente terá que definir durante a montagem de um banco de dados é o datum, né, que a gente vai utilizar para representar os nossos mapas, a nossa projeção, por assim dizer. Então, quando a gente fala de datum, né, o datum, grosseiramente dizendo, a gente pode dizer que é uma formulação matemática para representar o globo terrestre. É sabido que a Terra ela não é uma esfera perfeita, né? Ela tem o próprio relevo, né? Tem áreas muito elevadas, áreas abaixo do nível do mar, né? Abaixo de zero. Então, o datum é um modelo matemático para tentar representar a nossa superfície terrestre. Né? E esse datum ele vem evoluindo ao longo de séculos aí. Mas existem algumas coisas importantes para a gente, né? Porque eu preciso selecionar um datum desse daí. Primeiramente, eu tenho que falar que é importante, antes da gente definir o datum, avaliar a nossa área de estudo e avaliar quais as informações que eu tenho que eu vou começar a abastecer o meu sistema, o meu programa. Tá? Por exemplo, minha carta topográfica que eu vou utilizar, qual sistema de projeção que ela está marcando. Né? Então, isso vai me ajudar também a definir qual é esse datum. As informações que eu vou utilizar, qual datum que elas estão. Tá? Senão, fica complicado. Então, a gente precisa também saber onde que a gente vai trabalhar, quais as informações que eu tenho, quais os dados dessas informações que eu tenho,
para jogar tudo no sistema e a gente não ter problema de deslocamento, né? De marcar uma área e aquela área cair 20, 30, 40, 50 metros distante do ponto que realmente deveria ser, tá? Os dados mais usuais no Brasil, os mais conhecidos, né, é o WGS84, que é um datum universal e é um datum utilizado pelos sistemas de posicionamento de GPS, que a gente utiliza esse GPS de navegação. Eu recomendo de início, caso você não tenha ideia de qual datum escolher, adotar o WGS84. Tá? A maioria dos trabalhos que a gente tem feito, quando a gente define o datum WGS84, as outras informações, independente aí dos datums que elas representam, tem dado muito boa compatibilidade. Tá? O CIRGAS 2000 é um sistema de georreferenciamento oficial do Brasil. Então, se você for trabalhar ou for gerar algum mapa que for ter que entregar para algum órgão público, federal, estadual, eles pedem que seja nessa referência. Tá? Então, a gente vai ver que ele tem disponível aqui dentro do programa, como outros dados também. O SAD 69, muito utilizado, né, até um tempo atrás, né, que era um datum da América Latina. Outros mais conhecidos também como Corre Alegre e vários outros dados. Tá? Então, a princípio, a dica é essa. Se você não sabe qual datum utilizar, vamos adotar o WGS84. Se você precisa fornecer essas informações para algum órgão público, né, você pode adotar aí o CIRGAS 2000. Aqui, só para lembrar, né, o CIRGAS recomendado para o mapeamento sistemático do território brasileiro, e também algumas informações sobre o WGF, né, que é o datum, vamos dizer assim, mundial. Né? Outra coisa que a gente vai ter que definir quando a gente estiver montando o nosso banco de dados é o fuso, né, ou zona, a partir do momento que a gente define qual é o sistema de projeção. Se a gente for trabalhar com o UTM, que eu também recomendo que a gente trabalhe, a não ser que você for trabalhar com uma área, uma vasta área, né? A gente pode trabalhar assim com o UTM. A gente vai ter que definir o que a gente chama de zona, né? Então, cada zona está atrelada aí a uma longitude de referência. Né? Nada mais essas zonas, elas se referem aos meridianos, a partir do meridiano de Greenwich, né, como sendo a zona 0, a cada 6 graus eu tenho uma nova zona. Tá? Então, por exemplo, seria... me perdi aqui. Espera aí. Eu vou ter que fazer uma pausa. Bom, então voltando, né, na definição do fuso ou da zona. Né? Então ele está relacionado aí com os meridianos. Né? Então a cada 6 graus eu teria um fuso. Ele parte aqui do meridiano em direção leste, né? E ele faz o retorno. Então aqui eu teria zona 1, zona 2, zona 3. E aí voltando, né, ele vai passar pelo Brasil com a definição dessas zonas a cada 6 graus. Né? Então a gente vai ver uma forma bem simples de definir isso daí. A gente pode, por exemplo, colocar, ver qual é a nossa longitude de referência da nossa área e ir testando as zonas, né, para ver qual é o que fica mais próximo, que é essa zona que a gente vai adotar. Um exemplo bem simples aqui nesse mapinha tem uma informação que dá para a gente ter uma ideia quais são essas zonas e a longitude correspondente. Né? Aqui no caso a zona 19 entre 72 e 66, a zona 20 entre 65 e 60, a 21 entre 60 e 54. Aqui que está marcado é porque a gente trabalha aqui bastante com mapeamento dos municípios aqui do estado de São Paulo. A zona 22 que está aí entre a longitude 54 e 48. Tá? Muitas vezes você vai ficar muito próximo entre uma e outra. Então, por isso que eu disse, né, é importante a gente avaliar qual a longitude da nossa área, né, e adotar a zona qual a gente fique mais próximo dela. Tá? Então, essa é outra informação que a gente define.
Um outro ponto importante é a definição da nossa área do projeto, né? Ela acaba delimitando o que vai aparecer na minha área de trabalho quando eu estiver trabalhando com o Spring. Isso é útil, né? Que a gente defina já uma área previamente, para não ficar com um banco de dados muito grandes, com áreas que a gente não vai utilizar, e até mesmo vai facilitar quando a gente for trabalhar lá no final com o Scarta, né? Com a parte de mapeamento. O Spring ele tem uma interface um pouco complicada quando você tem um projeto muito grande, imagine o tamanho de um município, e você quer fazer um mapeamento apenas de uma microbacia, né? Então seria muito mais fácil ter definido um projeto específico da microbacia, né, do que ficar tentando acertar o mapa para só aparecer a parte da microbacia. Vocês vão acabar vendo essa dificuldade no final, tá? Mas aí a gente tem que definir qual é a área de influência, né? Qual a área que vai representar a nossa área de trabalho. Isso também é importante porque toda a informação que eu inseri dentro, que eu abasteci o meu programa após essa área definida, tudo que estiver fora dessa área, o programa vai perguntar para você quando você for inserir. Você deseja expandir sua área de trabalho ou não? Se você optar por não, tudo que ficar fora desse limite, né, que a gente definiu, vai ser cortado, né? Ele vai simplesmente jogar fora e vai apenas importar as informações que estiver dentro da sua área. Por outro lado, se você optar por expandir sua área vai mudar esses dados aqui que a gente vai definir inicialmente, né, para as novas dadas, para as novas áreas que foram extrapoladas com a nova informação. Isso acontece muito quando formos inserir imagens de satélites, né? Geralmente as imagens, ainda mais se você for trabalhar com toda a cena, ela é muito grande, né? Então, geralmente a área do projeto é menor, ela vai perguntar. Se você pedir para expandir, o seu projeto tomará uma nova forma, né? Com essas dimensões. E eu só poderei reduzi-lo novamente a partir do momento que eu efetuar o corte dessas bordas, redefinir qual é a área o quadrante envolvente, o retângulo envolvente, e aí sim eu vou poder alterar novamente essas informações que estão aqui. Acredito eu que eu deva fazer uma aulinha específica apenas para mostrar como que a gente faz esse corte aqui, tá? Uma ferramenta fácil para a gente utilizar para definir uma área de trabalho é usar o Google Earth, né? A gente pode carregar a nossa área de interesse, aqui está o município de Ilha Solteira com os limites do município. Dentro da barra ferramenta, eu optei pela ferramentinha régua e desenhei um polígono que cobre essa área do meu interesse, né? É um quadrante que aqui cobre toda a área do município. E aí eu pego as informações, né, ou UTMs, ou graus, minutos, segundos, do quadrante inferior e aqui em cima do superior. Essas são as informações que que eu poderia utilizar para definir a minha área de trabalho. Aqui um exemplo. Como lá ele vai pedir y1, x1 ou graus, minutos, segundos, né? Se eu estiver trabalhando com essas informações. Se eu estiver trabalhando com UTM, aqui y1 e x1 vão vir dessas informações aqui, desse ponto. É simplesmente eu passando o mouse nesse ponto, o Google Earth vai apresentar quais são as coordenadas ali. Eu vou mostrar para vocês na parte prática, né? E o x2 e y2 a gente define aqui em cima. Tá? Então são essas informações que vão definir. Então se eu jogar uma imagem de satélite que seja maior que essa área e eu não expandir, ele vai recortar tudo. Ele só vai jogar o que está aqui dentro para mim. Tudo bem? E caso contrário, essa área será expandida. Tá? Então vamos ficar muito atento nessas informações, que são as primeiras informações que a gente precisa ter em mente quando for criar aí um banco de dados, né? Criar um banco de dados e o nosso projeto. Bom, definindo aí as informações do quadrante nosso, né? E executar, e o nosso projeto está pronto, né? Já é uma primeira vitória. O projeto ele não vai ter nada, ele só vai estar pronto, né? A gente vai ter que fazer todo o abastecimento,
seja de imagens, seja de uma carta, seja de dados SRTM, que a gente vai começar a jogar aí dentro e começar a extrair as informações. Tá? Então, o primeiro passo foi esse, de criar um projetinho. Então, vamos fazer, né? Vamos criar o nosso projeto aqui dentro do Spring. Né? Então, a gente vai ativar ele. Ele deve carregar o último banco de dados que a gente trabalhou, que foi o de Brasília. Ok, ele está aberto aqui. Então, o processo é simples, né? Eu venho em arquivo, banco de dados. Aqui sempre eu tenho a opção de carregar um novo banco de dados ou de criar. Então, eu vou escolher um diretório onde eu vou criar o meu banco de dados. Eu vou jogar aqui ele na área de trabalho mesmo. Vocês vão ver que quando eu terminar vai ter uma pastinha criada lá dentro com esse nome. Vou colocar aqui curso SIG, tá? E vou pedir para aqui o gerenciador, eu não vou mexer, vou deixar o SQLite mesmo, e vou pedir para ele criar, tá? Então assim que ele criou, eu posso fazer o quê? Ativar. Ele está ativo. Ele já vai me habilitar aqui, ó, projeto, que é onde eu vou definir as características do projeto, e ele vai me permitir aqui também já começar a criar algumas categorias, né, dentro do modelo de dados. Então, a segunda etapa depois de criado o nosso banco de dados é vir aqui em projeto. Tá? O projeto é aquela situação que eu disse, né? A gente pode ter um banco de dados grande do município e dentro dele eu posso ter vários projetos, né? De uma microbacia, de uma área de uma fazenda, de uma área rural, de uma área urbana, tá? E assim por diante. Então, a primeira coisa, definir um nome para essa área. Eu vou colocar aí o nome de teste, tá? Como se fosse o nome do município, município teste. E aqui eu escolho a projeção com a qual eu vou trabalhar, tá? Como a gente já definiu, eu vou trabalhar com o TM, tá? E os modelos, né, de dados que eu vou trabalhar, eu vou escolher aqui o universal, o WGS. Mas caso você tenha preferência, né, eu tenho o Sirgas, tenho o SAD 69, tem o Córrego Alegre, tem vários outros, né? Tem algumas representações, dependendo se for trabalhar com áreas muito ao extremo norte, ao extremo sul, existem algumas projeções mais adequadas para eles, tá? No Brasil a gente vai utilizar aqui o WGS, tudo bem? Hemisfério sul, como eu havia falado, a zona, eu vou fazer um exemplo da nossa área aqui, então eu vou utilizar a zona 22, então eu coloco o 22 e quando eu clico aqui na parte em branco, ele já me mostra qual é a longitude de referência. Tá? Então, isso me ajuda a definir qual é o ponto que eu vou trabalhar. Se eu colocar aqui, por exemplo, a 21, ele vai mudar para 57. Então, ele está indo mais para o oeste. Tá? Então, eu tenho sempre que ver qual né, a longitude de referência da área que eu vou trabalhar e procurar a melhor zona de representação dela. Tá? Então, essa zona, a zona 22, ela vai dar 51, né? Longitude oeste 51 para frente, tendendo a aumentar. Tá? Então, definimos aqui o sistema, o modelo, né, de projeção, o datum, definimos a zona da nossa área, né? Ele já puxou a longitude correspondente, é só eu executar. Tá? Em projeção de referência, eu posso repetir a mesma informação que eu coloquei. Tudo bem? Executei, sem problema nenhum. E aqui ele vai me pedir quais são as coordenadas de referência. Tá? Eu posso trabalhar em graus, minutos, segundos. Lembrando que sempre quando eu for trabalhar com graus, minutos, segundos, talvez seja um pouco complicado e não tem nenhum manualzinho que nos diga como isso funciona. Né? Em longitude, eu sempre tenho que colocar a letrinha O de oeste, no caso, para a gente que está aqui no hemisfério oeste. E latitude sul. E os valores sempre separados apenas por espaço. Por exemplo, oeste 52,00,00. Tá? Sul 19,00,00. Tá? Não que essas seriam as informações que a gente vai utilizar no nosso projeto, mas eu estou dizendo a forma de transcrever. Né?
eu preciso colocar a letra representante, espaço, o número dos graus, espaço, minutos, espaço, segundos. Ok? Tudo bem? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar, caso vocês optem por trabalhar em graus, minutos, segundos. E aqui, se a gente for trabalhar com coordenadas planas. Então eu vou aqui tentar abrir o Google Earth. Deixa eu ver aqui. Para a gente ver como que vocês podem estar utilizando ele para buscar a informação de referência. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Carregando. Ok. Bom, aqui está o estado de São Paulo, que a gente está trabalhando. No caso que a gente vai mexer aqui. Aqui o município de Ilha Solteira. Tá? Então eu posso fazer o quê? Bom, aqui ó, as informações estão em graus, minutos, segundos. Tá? Então, conforme eu passo o mouse aqui, esses dados já atualizam de imediato. Se eu quiser trabalhar com o UTM, é simples. Eu venho em ferramentas, tá? Venho aqui em opções e altero aqui para UTM. E peço para ele aplicar, ok? Automaticamente aqui ele já me dá as informações em UTM. Aqui em ferramentas, né, eu tenho a ferramentinha da régua, que é a que eu vou utilizar. Vou fazer um polígono aqui que eu cubra toda a minha área de interesse. Agora eu estou fazendo mais ou menos por cima, mas eu vou tentar dar uma ajeitada nele, sem perder informação. Tá? Não tem muito segredo aqui. Ok, acho que deu. E aí, meu x1 e meu y1 viria dessa informação aqui. Tá? Então, meu x1 vai ser 450,737 e meu y1 vai ser 7711,978. Ok? Meu x2 vai ser 503077 e meu y2 vai ser 7758894. Tá? Então tem uma folga, né? Tem uma borda com bastante folga aqui, não vai ter problema nenhum quando eu for jogar as informações no meu projeto. Tá? Então eu posso simplesmente colocar essas informações aqui. Tá? 450,737, x2 503077, y1 7711,978 e o y2 7758894. Tá? Essa área de retângulo envolvente, como eu disse, a gente pode depois, mais para frente, alterar. Tá? Mais uma vez definida aqui as projeções, isso aqui a gente não tem como mais modificar. Tá legal? Então, feito isso, definido as nossas informações de retângulo envolvente, é só pedir para ele criar. Tá? Olha lá, ele já deu o nome aqui do município teste. Eu poderia já de imediato criar um outro projeto, né? Por exemplo, microbacia teste e definir por um quadrante menor, sem problema nenhum, e assim por diante. Tá? E aí, eu simplesmente venho e ativo. Tá? E aí, ele já abriu aqui a minha bordinha do painel de controle, só que a gente não tem nada. Né? A gente só criou o nosso banco de dados e o nosso projeto. Então, a partir daqui para frente, que a gente iria começar a abastecer com tudo que nos tem interesse. Por exemplo, eu vou trabalhar com uso e ocupação do solo, então eu vou ter que trabalhar, adicionar uma imagem de satélite, de qual período que eu quero. Vou trabalhar, de repente, com
com declividade, por exemplo. Então, preciso inserir uma informação em GMNT ou trabalhar com a carta topográfica. Tá? Bom, o primeiro passo de hoje era esse, era a gente criar o nosso banco de dados e o nosso projeto e deixar ele preparado para as próximas aulas, onde a gente vai começar a inserir as informações que a gente vai utilizar aí. Tudo bem? Então, como atividade para essa aula, vocês poderiam criar alguns bancos de dados e alguns projetos, né, com características diferentes em relação ao tamanho, né, do retângulo envolvente, para ver se tem algum problema. Tá? Testar aí o que foi simples, o que foi fácil, utilizar as informações também aqui, quando a gente for pegar o retângulo envolvente da área de trabalho nossa, não apenas em UTM, mas também em graus, minutos, segundos. Tá? Espero que tenha sido fácil hoje. Né? A gente está no início, tudo bem simples por enquanto, e na próxima aula a gente já vai começar a fazer aí a adição do material para a gente começar a fazer os processamentos. Tudo bem? Então era isso por hoje. Obrigado.